Olá, terapeutas fora da caixinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Paula Kopruchinski, a Paulinha Psicoinfantil. Eu sou psicóloga infantil, especialista em autismo, e hoje a gente vai conversar sobre quais são as principais habilidades que eu tenho que trabalhar com a minha criança no consultório. Então, se você é psicólogo infantil, assiste esse vídeo completinho, porque ele vai te dar vários direcionamentos naquelas primeiras sessões com o teu novo paciente no consultório. Vem comigo! Depois que você conversou então com todo mundo, fez anamnese, pai, mãe, vó, cachorro, passarinho, tia, tutora, todo mundo que você considerou importante para ouvir e entender a história dessa criança, chegou a hora da observação clínica. E na observação clínica, você já vai ter uma base do que você quer ver nas sessões. Eu vou falar exemplos de atraso no desenvolvimento porque realmente é o que eu mais convivo. Mas coloque isso para qualquer situação da infância, na real, né? O que acontecer, tipo, o que os pais trouxeram como demanda, você vai tentar enxergar isso acontecendo na sessão de observação clínica. A observação precisa ser feita no consultório? Não. Ela pode ser feita em casa, pode ser feita na escola, pode ser feita no consultório, pode ser feita em 3 ambientes diferentes, onde você achar importante. Pode ser feita na casa da mãe, depois na casa do pai. Você, como terapeuta, você pode ir até os locais. No começo, quando eu estava começando o consultório e treinando esse meu olhar, eu gostava muito de fazer observação em casa, porque era o ambiente mais verdadeiro daquela criança, sabe? Então eu fui em muitas casas de famílias fazer observação clínica lá, porque eu achava que facilitava o meu processo. Hoje em dia, o meu olhar já é muito mais treinado do que quando eu comecei. Então eu não preciso mais de olhar na família, eu já consigo assim, numa sala com brinquedos, meu olhar já tá mais treinadinho. Mas se você tá começando, ir na casa da família é uma experiência muito rica e muito completa em você entender realmente tudo que está acontecendo por ali. E aí, à medida que você vai indo em outras famílias, você vai criando um grande histórico de como as famílias funcionam. Então, ao ver a mãe se relacionando com a criança na sala, seus botões aqui já estão acionando, porque você já está muito craque nisso. Então, se você está começando, vá na casa da família fazer observação da criança brincando lá, ou se a demanda é de alimentação, vá ver a alimentação em casa. Se a demanda é da hora do banho, vá entender como é que é feita a rotina do banho. É hora de dormir, vai ver como é que é a rotina de dormir, sabe? Então você pode muito bem abrir as sessões de ir até a casa da família, cobrando por isso, tá, psicólogos? Não é pra ir de graça, não. Ficou 3 horas na casa da família observando, é 3 horas de sessão. Avise os pais sobre isso, porque, gente, tem o deslocamento, tem o teu tempo lá e volta e tal. Não nego que no começo eu fazia um pacote um pouco mais barato, né? Então eu falava assim, olha, eu vou na sua casa, vou observar até 3 horas e aí o valor é tanto. E aí não eram 3 sessões, eu fazia tipo um pacote. Era um valor um pouquinho menor do que seria 3 sessões. Então fica a dica também pra você. Lembre que sendo autônomo, você pode cobrar e fazer o pacote como você achar mais justo, né? Você achar que é melhor pra você e pra aquela família. Negociar também é possível. Então nessa observação clínica, você tem que ter em mente o que você tá procurando pra observar e olhar aquilo acontecendo. Então, atraso no desenvolvimento, o brincar ele é essencial para você avaliar. E aí na sua sessão, você já, caso você vá fazer no teu consultório, você já separa os brinquedos que você quer ver alguma interação. Quer trazer a mãe junto? Pode trazer. Quer trazer o irmão junto? Pode trazer. Quer trazer o pai junto? Pode trazer. Eu gosto muito de fazer a primeira sessão com a mãe e ver ela brincando com esse filho. E aí eu faço essa observação inicial, às vezes eu divido a sessão em 2, então um pedacinho a mãe entra, um pedacinho o pai entra. Se tiver alguma questão com irmãos, um pedaço a mãe com o irmão, um pedaço sem irmão. Então você vai realmente criando o teu quebra-cabeça daquele caso. O que é mais funcional para eu observar nesse caso? Não, tá reclamando muito da interação dele com o avô paterno. Traz o avô. O avô não pode vir. Bora na casa do avô ver o que tá acontecendo. Então lembre que você pode, assim... É muito legal isso, né, da gente, como terapeuta infantil, realmente poder criar a situação que você precisa para poder observar aquela criança, aquele caso, aquela interação, tá? Então, hoje em dia, tá tendo muito mais observação clínica direto no meu consultório mesmo, e aí eu separo os brinquedos que eu sei que são importantes para mim, para fazer a avaliação daquela criança, daquela família, dependendo do que foi escutado na anamnese, tá? Então, as coisas se relacionam. Então, eu vou falar algumas coisas que a gente consegue ver nessa primeira sessão inicial, em sala, assim. Então, por exemplo, a interação social da mãe com a criança, como que é a relação dessa mãe e dessa criança, como que ela diz não para essa criança quando ela quer
pegar uma canetinha e riscar a parede da tua sala, como que ela brinca, se ela consegue inventar ou não, se ela é uma mãe mais séria, se ela é mais divertida, como que essa criança responde pra ela, como que é a resolução de problemas da mãe e da criança. Eu gosto muito de observar o cuidador também. Tanto que na metodologia do DIR Floor Time a gente tem uma tabela que é só para observar o cuidador, como é que ele brinca com essa criança. Então isso é muito importante, principalmente nas crianças que têm algum atraso no desenvolvimento, porque eu vou precisar que esse pai assuma funções de brincar em casa para ajudar a estimular essa criança. E aí eu queria mostrar para vocês essa figura aqui, vou deixar aqui do lado, do topo do iceberg, né? Então quando a criança, a gente olha ela, a gente olha o topo do iceberg, que é a demanda principal dos pais. Mas como terapeutas, a gente tem que mergulhar nesse iceberg para conseguir entender o que mais pode estar acontecendo para aquela resposta estar aparecendo. Essa é a grande função do psicólogo infantil. Tanto na anamnese quanto na observação clínica, é isso que a gente está procurando. É mergulhar no iceberg e não ficar só na superfície ali, na situação inicial que os pais trouxeram. É entender o que pode realmente estar acontecendo para aquele comportamento principal estar aparecendo. Quantas sessões de observação clínica posso fazer, Paulinha? Quantas você achar necessário. Então não precisa ser uma, não precisa ser duas, você pode fazer uma em casa. Lembra que eu falei, né? Eu quero fazer uma em casa, eu quero fazer uma na escola. Depende de quantas informações você precisa juntar para realmente criar a tua hipótese sobre o que está acontecendo. E aí, depois que você criou a hipótese, você tem duas opções. Ou você consolida a tua hipótese clínica com uma avaliação formal, e aí vem todos os testes de psicologia, né, que a gente tem para avaliações. Então, por exemplo, para avaliar autismo, a gente tem muitos testes para avaliar autismo, tipo ADOS, tipo SRS, MCHAT, CARS, né? A gente tem alguns testes mais simples e uns mais completinhos. Aí tem teste para TDAH, tem teste para TOD, tem teste para tudo, a gente tem teste de avaliação, né? Então, você pode passar para essa terceira fase, que é a avaliação formal. Então, aplicar testes realmente para entender o caso. Ou não, se você considera que na tua anamnese mais observação clínica você coletou informações suficientes para começar a atuar no caso, tudo bem também, tá? Ou você pode ainda encaminhar aquele caso para uma avaliação formal com, por exemplo, uma neuropsicóloga, que tem uma bateria de testes diferentes, né? E depois volta para você atuar no caso, tá? Então, tudo isso é possível dentro da nossa área. O que eu faço geralmente se é um caso que os pais estão buscando um diagnóstico, eu envio sim para avaliação com uma neuropsicóloga muito amiga minha, porque eu sei que ela tem muitos testes que eu não tenho, porque não é minha área de atuação. Eu gosto da intervenção, eu gosto de sentar com a criança e trabalhar. Ela é muito boa em avaliação psicológica, então ela tem, sério, não sei nem quantos testes que ela tem lá, que ela vai usar para fazer uma bateria de testes formais com aquela criança. Faz um laudo, quando laudou essa criança vem para a tia Paulinha. E aí eu atuo no, se temos isso, então temos isso, bora trabalhar isso aqui. Começamos e trabalhamos juntos. Entenderam? Mas claro, você pode ser de avaliação, ou às vezes você é de uma cidade muito pequena, que mal tem psicólogo que entende da infância, e aí você precisa fazer tudo sozinha, então é mais difícil, né? Mas pode ser, gente, sinceramente, aqui em Curitiba a parte boa é essa, tem profissionais especializados em várias áreas, e você pode fazer várias parcerias, mas eu sei que não é a realidade de todos os lugares do Brasil, né? Então acontece. Aproveitando este momento, já me conta aqui embaixo de onde do Brasil que você é. Deixa nos comentários lá, eu sou de nananã, conta a sua cidade. Dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal também, hein? Então, como eu falo muito de atraso no desenvolvimento, e eu sei que muitos de vocês chegam até mim pensando em autismo, atraso no desenvolvimento, vou mostrar para vocês, então, 4 testes de avaliação do desenvolvimento, tá? Que eu uso bastante no consultório. Então, tem o PEP-R ou PEP-3, vou deixar a fotinha aqui do lado. Tem o IDADE, que eu vou deixar aqui do lado também. O IDADE é exclusivo para psicólogos, tá? O PEP-R não, ele é aberto para qualquer profissional. Tem o Portage, que tá aqui do lado também, que não é exclusivo de psicólogo. E a escala Bayley, vou deixar aqui do ladinho também. Olha só, o PEP-R, ele mede desenvolvimento de até 12 anos. O IDADE, até 6 anos. O Portage, até 6 anos. E a Bayley, até 3 anos e meio. Tá? Então, essas são as avaliações e as idades que elas medem em média. E aí você vai ter avaliações específicas para deficiência intelectual, para autismo, para TOD, para TDAH, para altas habilidades por dotação, para ansiedade, para depressão, transtorno bipolar. 1000 avaliações que existem para você continuar testando e verificando a hipótese diagnóstica que você criou. Tá? Lembra que eu falei no comecinho sobre as avaliações formais versus a sua observação clínica. E então, com todas essas informações que você pegou da família, da criança,
da escola, dos terapeutas, da avaliação, você vai ter o primeiro passo para saber o que trabalhar agora com essa criança. E aí a recomendação que eu te dou é: trabalhe com metas específicas dentro da hipótese que você criou dessa criança e do que ela precisa, para você poder fazer mensuração do caso, em média, a cada 6 meses, e poder apresentar para os pais a evolução do caso. Porque lembrem, ninguém vai num psicólogo para não ver evolução. Eles querem ver o que está acontecendo, eles querem saber se a questão principal que eles trouxeram quando eles chegaram, daqui 3, 6 meses tá resolvida, melhorou, o que a gente pode fazer? Porque em 6 meses de terapia, digamos, indo uma vez por semana, já foi várias sessões e alguma coisa tem que ter melhorado. E aí outra dica importante que eu te dou é, quando você for escolher uma habilidade para trabalhar, lembre de escolher as habilidades de base. Então assim, um exemplo bem simples. Para a criança conseguir fazer o brincar simbólico, digamos que ela tem um atraso no desenvolvimento. Para ela ter o estágio do brincar simbólico, existem algumas coisas antes que ela precisa fazer para chegar no estágio do brincar simbólico. Então, talvez eu não consiga trabalhar o brincar simbólico se ela não tem atenção compartilhada. Então, o que eu preciso fazer? Trabalhar a atenção compartilhada para depois eu subir essa escadinha do brincar simbólico. Eu vou deixar aqui em cima 11 habilidades, é uma tabela, é um vídeo e uma tabela, tá? Que o seu filho precisa ter antes de falar. Então, às vezes, o pai ou a fono está preocupada com a fala e esquece que tem 11 habilidades antes, tipo atenção compartilhada é uma delas, que essa criança precisa ter antes de conseguir falar, tá? Então, vou deixar aqui em cima o card do vídeo. Escolhendo as habilidades de base dessa criança vai te ajudar a ir montando esse plano de avanço desse paciente. Então, se ele precisa de atenção compartilhada como base, ela vai ter influência na comunicação, vai ter influência na linguagem, vai ter influência na interação social, vai ter influência no brincar simbólico, na resolução de problemas. Então é como se fosse uma pirâmide do desenvolvimento mesmo, né? Onde na base a gente vai ter habilidades que são a estrutura daquilo e a gente vai indo para áreas mais específicas. Dentro do DR Floor Time, eu vou deixar aqui a pirâmide do DR Floor Time. A gente aprende muito sobre essa pirâmide de base. No método Denver, para o trabalho com autismo, também tem o checklist de habilidades que é progressivo. Então, os métodos que trabalham com o desenvolvimento infantil, eles precisam olhar para isso. A gente não pode olhar uma criança e exigir dela a habilidade tal só porque ela tem 7 anos. Não, se ela tem 7 anos e tal habilidade deficitária, por que que ainda não... Ah, tá aqui, ó. Nessa base ainda não tenho tal habilidade que faz com que essa aqui chegue, entendem? Eu não consigo dar tantos exemplos porque eu precisava de um caso, né? Podia até inventar um caso com vocês. Posso fazer um vídeo um dia de um caso fictício, né? Onde a gente vai... Ah, legal, gostei dessa ideia. Se vocês gostaram também dessa ideia, deixa nos comentários, hein? Porque a tia Paulinha precisa saber se vocês querem um vídeo assim. Pensei em eu apresentar um caso fictício e a gente ir traçando juntos o que pode ser feito nesse caso. Interessante, né? Gostei. Acho que vocês vão gostar também, porque leva bastante a pensar na prática, que é o que falta quando a gente está estudando, quando a gente está começando. Bom, então acho que agora vocês já entenderam qual é a primeira habilidade ou as principais habilidades para você trabalhar com o teu paciente. Não tem resposta certa, né? Vai depender do caso, da anamnese, observação clínica e avaliação. E aí, com isso, esse grande trio de estudo do teu paciente, que eu falo que cada paciente que chega no teu consultório é um grande estudo de caso. Não vá ficar usando a mesma tabela para todo mundo. Tipo, se ele tem 3 anos é isso. Não, se ele tem 3 anos, a família tal é assim, assim, assim. Gente, é super um quebra-cabeça. De você pegar as pecinhas, colocar na tua frente e entender o que está acontecendo para você poder orientar os pais, ajudar essa criança e criar teu protocolo de atendimento. O que você vai fazer, quais são as atividades, brincadeiras, metas terapêuticas desse paciente. Se você tem alguma dúvida ou não entendeu alguma coisa desse vídeo, deixa nos comentários aqui embaixo, que eu também vou te responder com toda a minha atenção e o que eu puder ajudar, eu tô por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.